Bom dia, seus lindos. Tudo bem com vocês? Semana passada a gente falou um pouquinho sobre matéria, energia, né? Eu pedi para vocês fazerem lá a leitura do livro. Então eu vou abrir aqui o livro na página ali, na parte que a gente está vendo. Então, ó, primeiro tópico que era o tópico de matéria. Então tem uma explicação aqui falando sobre matéria, né? E dando exemplos. Então eu achei legal isso aqui para a gente poder resumir, né? Matéria, corpo e objeto. Quando a gente fala de matéria, a gente tem a tabela periódica, todo mundo já deve ter visto a tabela periódica, né? Então a gente tem materiais, substâncias, né, que fazem parte daquela tabela periódica, e praticamente toda substância que existe no planeta Terra a gente já conseguiu catalogar, né? É lógico que pode ser que tenha alguma coisa que a gente ainda não descobriu no planeta Terra, mas né, dificilmente a gente vai achar alguma coisa, um material tão diferente assim, tão novo. Na natureza, na tabela periódica, tem até alguns materiais que não existem na natureza, ou a gente nunca encontrou na natureza do planeta Terra, né? Então, eles são sintéticos, são feitos no laboratório, né? Já conseguiram criar o material, criar a substância, mas a gente nunca conseguiu encontrar ela na natureza. Quando a gente fala de substância, né? Igual está aqui o ouro, prata, oxigênio, enxofre, selênio, nióbio e por aí vai, né? Hidrogênio, cálcio, né? Tudo que a gente tem no nosso dia a dia é feito de algum tipo de substância ou várias substâncias misturadas. Então isso é matéria, né? Ah, e aí essa matéria, quando não se tem ela, né, a gente chama de vácuo, é quando não tem nada. Você não tem nenhuma matéria, você tem o vácuo. Então, saindo da atmosfera terrestre, né, o que a gente encontra seria o vácuo, né, não tem matéria nenhuma. Onde tem matéria é muito espaçada, tem um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e entre essas matérias existe vácuo. Então a gente tem a substância aqui, no caso ele usa o ouro, aí ele dá o exemplo do que é um corpo, né, que é essa barra de ouro, você está pegando uma quantidade de ouro, uma quantidade de substância e transformando em um corpo, né, que está ali limitando uma região do espaço onde possui aquela matéria, né, onde possui aquela substância, e você tem um objeto que é quando você pega essa substância, essa matéria, né, e transforma em algo útil, né, para o ser humano. E aí tem duas alianças, beleza? Então você pode pensar uma árvore, né, você tem a madeira o que compõe a madeira ali seria a minha substância, né? A árvore seria um corpo, e se você pegar uma cadeira, é o seu objeto, né? Feito a partir daquela substância. Beleza? Eu achei legal esse exemplo aqui que ele colocou do ouro. E ele fala aqui, ó, matéria é tudo aquilo que terá massa e ocupa lugar no espaço, corpo é uma porção limitada da matéria, e o objeto é um corpo com uma forma definida em função do seu uso. Uma leitura rápida aqui, depois a parte de massa, né, explicando. A massa é uma característica ali da matéria, né, a quantidade de matéria presente em um corpo, então a gente chama isso de massa. Então se você pega um bloquinho de ouro, né, você pega uma barra daquela de ouro, pega uma aliança, você sabe que a substância é a mesma, só que a quantidade é bem diferente, né? Você tem uma barra lá de ouro grande e uma aliança pequenininha. Então, essa quantidade de matéria diferente determina quanta massa você tem daquela substância. Beleza? Então, por isso você tem objetos mais massivos, menos massivos, depende da quantidade de matéria que você tem. Beleza? E ele coloca uma tabelinha aqui de tonelada, quilograma, grama e miligrama, que são as unidades que a gente mais utiliza, né? Mais aparece pra gente. Miligrama, grama, quilograma e tonelada. Essa parte de conversão aqui de unidade, a gente vai falar um pouco mais para frente, vai falar um pouco mais sobre isso, tá? E por último, né, ficou a parte de volume. Né? Volume é a quantidade de espaço ocupado por um corpo. Então, qualquer objeto tem um certo volume. Né? Se pegar, por exemplo, essa cola aqui, ela tem um certo volume. Né? Se pegar essa caneca, por exemplo, ela tem um certo volume. Só que o espaço interno dela não está ocupado. Quando eu pego e coloco um líquido, esse líquido ocupa o volume interno dela. Então, se eu pego uma caneca lá de 240 ml, quer dizer que o espaço interno dela teria 240 ml para ser ocupado. Né? Então, qualquer objeto que você pega, esse objeto ocupa um certo volume. E aí, né, acaba que, deixa eu ver, aqui ele não fala de densidade acho que fala um pouco mais para baixo, isso, ele fala aqui embaixo sobre densidade. Eu vou aproveitar e já vou comentar os dois, tá? Então o volume, ele pode ser calculado de diversas formas, né? Então você pode ver aqui que ele coloca metro cúbico, litro ou decímetro cúbico, milímetro ou centímetro cúbico. E eu achei legal esse desenho aqui porque, olha só,
ele pega um cubo de 1 metro cúbico. O que é 1 metro cúbico? É você pegar e desenhar um cubo, ou construir um cubo, né? Que tenha 1 metro nessa base aqui, né? Tenha 1 metro aqui, tenha 1 metro de altura e tenha 1 metro aqui na outra base na frente. Então seria 1 metro por 1 metro por 1 metro, né? Então seria 1 metro vezes 1 metro vezes 1 metro, seria 1 metro cúbico, né? Seria o volume desse cubo. E o que acontece? 1 metro cúbico ele não colocou aqui, mas 1 metro cúbico significa 1000 litros. Se você pegar uma caixa d'água de 1000 litros, ela pode ser que ela não tenha esse formato, mas se você pegar uma caixa d'água, fizer uma caixa d'água que tenha 1 metro de comprimento, 1 metro de profundidade e 1 metro de altura, e encher ela completamente de água, ela vai ter 1000 litros de água, beleza? Então você pega aqui, ó, se você pegar uma milésima parte desse 1 metro cúbico, né, dividir esse 1 metro cúbico em 1000 partes. Você pegar aqui, ó, tem 10, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Na altura também tem mais 10 e na profundidade que tem mais 10. Então 10 vezes 10, 100 vezes 10, 1000. Então cada pedacinho desse é 1 milésimo do total. Então se eu pego 1 milésimo aqui, pego todo esse 1 metro cúbico, divido ele por 1000, ó, que está aqui, ó, 1 metro cúbico. Quando você faz a divisão aqui, que é esse 1000 aqui, ó, você teria 1 decímetro cúbico. Ó. Tá aqui, ó, 1 decímetro. Então, se eu pego 1000, né, pego 1 decímetro cúbico aqui, faço cada pedacinho desse, em vez de ter 1 metro aqui, eu teria 1 decímetro aqui. Beleza? 1 decímetro aqui, 1 decímetro na altura, 1 decímetro na profundidade. Se eu pego esse 1 decímetro e divido por 1000, eu vou ter lá 1 centímetro cúbico. Beleza? E 1 centímetro cúbico é igual a 1 ml. Tem aqui, ó, 100 ml. Beleza? Não tá dando para enxergar aí? 100 ml. Cadê? Aqui, ó. Isso, 100 ml. Tá vendo? Esse aqui é o volume desse recipiente. Significa que eu tenho 100 partes dessa aqui, ó. 100 partes de 1 centímetro cúbico. Então eu tenho 100 centímetros cúbicos ali, igual a 1 ml. Seria igual a 100 ml, 100 centímetros cúbicos. Então essas unidades elas aparecem bastante para a gente: metro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico, tá? Densidade, aí tem aqui a imagenzinha do Arquimedes, né? Então ele conta a historinha aqui do Arquimedes. O que acontece? Na época, fala ali entre 287 e 212 a.C., né? O que acontece? Um rei, ele foi desconfiado de um ourives. Ourives é quem trabalha com ouro, não sei se todo mundo sabe, né? Então o ourives, ele ficou de fazer uma coroa de ouro pro rei, né? Rei Siracusa, não sei se assim pronuncia mesmo, mas a cidade de Sicília. Então o rei pediu pro ourives fazer uma coroa pra ele, de ouro, né? Coroa com ouro puro. E o que acontece? Ele ficou desconfiado de que o ourives, ele tinha enganado ele, não tinha feito ela completamente com ouro, ele tinha misturado prata no meio. E chamou o Arquimedes, né, que era o sábio da época lá, chamou o Arquimedes e falou pra ele que ele tinha que encontrar uma forma de descobrir se aquela coroa era pura, né, com ouro ou não. Mas o Arquimedes, né, não sabia como é que fazia e tal, foi pra casa, né, e lógico, né, provavelmente não foi uma coisa que durou algumas horas, né, deve ter durado alguns dias, né, não sei quanto tempo o rei deu pra ele, mas aí ele foi tomar um banho numa banheira, né, e quando ele entrou na banheira, ele percebeu que assim que ele entrava na banheira, a água subia o nível, né, e transbordava. Então a matéria ocupa um certo volume, e quando tem um volume sendo ocupado por uma matéria, você não consegue colocar outra matéria naquele mesmo espaço. Então na hora que ele entra na banheira, o volume que o corpo dele ocupa vai deslocar em volume de água. Então pensa lá, se eu tenho uma banheira ali, vamos colocar 1000 litros de água, como se fosse uma caixa d'água de 1000 litros, né? 1 metro por 1 metro por 1 metro. Então eu tenho lá 1000 litros de água. Quando eu entro nessa caixa d'água, ela já está completamente cheia. Quando eu entro, não tem espaço para ter a água e eu. Então a quantidade de eu que existe vai ter que sair de água. Então o volume que eu ocupo vai ter que ser o volume de água que vai sair para poder ocupar aquele espaço. E aí foi isso que ele pensou. Quando ele entrou e viu a água transbordando, ele pensou, né? Então eu consigo saber qual é o volume ocupado por aquele material. Então aí ele faz, é o famoso eureka, eureka, né? Ele saiu gritando eureka, 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 que significa encontrei, né? Então... E aí você tem a definição de massa, né? A densidade é a massa dividida pelo volume. Então ele conseguiria pegar a massa da coroa, ele enche alguma coisa com água, coloca a coroa lá dentro. Aí ele vê o volume de água que transbordou. Então ele tem o volume da coroa. Ele pega a coroa, coloca na balança e vê a massa dessa coroa. Então, se ele divide a massa pelo volume, ele sabe qual é a densidade. Então, o que ele fez? Ele comparou. Ele pegou uma quantidade de massa de ouro. Vamos supor que a coroa tinha 1 kg de ouro. Fica fácil. Ele pegou 1 kg de ouro, né, e colocou dentro da água e calculou a densidade do ouro. O
porque ele pega lá 1 kg de ouro, coloca dentro da água, ele vê o volume de água que vai sair, ele pega a massa de 1 kg de ouro e divide pelo volume, ele acha a densidade. A densidade está aqui, ó, 19,3 gramas por centímetro cúbico. Então, a massa ocupada por volume em centímetro cúbico. Beleza? Então, ele consegue calcular a densidade do ouro. Aí ele foi lá e fez a mesma coisa com a coroa. Se a densidade da coroa bate com a densidade do ouro que ele calculou, quer dizer que a coroa é toda feita de ouro. Se a densidade não bate, quer dizer que tem alguma coisa além de ouro na coroa. Né? Aí você pega a densidade da prata, 10,5. A prata tem uma densidade menor. Então você precisa de mais prata para ter a mesma massa do que ouro. Então, por exemplo, se eu pego 1 kg de ouro e dá um certo volume, para eu ter 1 kg de prata, eu preciso de mais volume. Que é uma pergunta que é uma pegadinha que é até legal. O que pesa mais? 1 kg de ferro ou 1 kg de algodão? Pensou? Respondeu? 1 kg de ferro e 1 kg de algodão. Então, ó, quando a gente fala de peso, né, a ideia aqui da pergunta é mais falar de massa, né, o que tem mais massa, 1 kg de ferro ou 1 kg de algodão. O peso é porque no nosso dia a dia a gente usa mais o termo peso. Mais pra frente a gente fala disso. Mas aí o que acontece? A massa de ferro e a massa de algodão é a mesma. 1 kg de ferro e 1 kg de algodão é a mesma massa. Agora, o volume ocupado por 1 kg de ferro e 1 kg de algodão, o volume de algodão é maior, né? Porque o algodão ele tem menos densidade, tem uma densidade menor. Então, se a densidade do algodão é menor, eu preciso de mais volume para chegar naquele 1 kg. Beleza? Então, por isso que você tem objetos muito pequenos que pesam muito e objetos muito grandes que pesam pouco. Você pega uma caixa de isopor, ela não pesa praticamente nada, né? Bem levinha. Se você pegar uma mesma caixa, no mesmo tamanho, no mesmo formato, feito de ferro, o peso vai ser muito maior, né? Ocupando o mesmo volume, só que como a densidade do ferro é maior, acaba que a massa que você vai ter vai ser maior. Então você pega aqui a densidade do ferro, da prata, do chumbo, o ouro. O chumbo pode ver que ele é bem denso. Aí o ouro, platina, o ósmio, muito denso. E aí você pega gases, ó. Gases pouco denso. Então você pega líquidos também, pouco denso. E aí você tem a água, né? A água, o padrão, né? 1 grama por centímetro cúbico foi definido sendo a densidade da água e todos os outros em relação à água. Então aqui você pega o álcool, ele é menos denso, então se eu coloco álcool junto com a água, o álcool fica por cima, a água fica por baixo, né? O que é mais denso desce, o que é menos denso sobe. A acetona é a mesma coisa, se eu pego o óleo de cozinha, ele é menos denso que a água, então aquela experiência que talvez alguns de vocês já tenham feito no ensino fundamental, né? Enche alguma coisa com água e coloca óleo de cozinha, o óleo fica boiando em cima, a água fica embaixo, separado, porque o óleo é menos denso do que a água. Beleza? Então eu queria falar um pouquinho sobre essa parte de densidade aqui. Tem algumas questões aqui, ó. Então, pega ali ó, a questão 2 para resolver, beleza? E aí, eu queria, né, essa da aula passada, eu quero vir aqui agora para o capítulo 10, que é o que a gente vai falar sobre energia, né?